A paz, queridos. Quem está feliz de estar aqui hoje, dá um tchauzinho para mim. Glória a Deus. Os irmãos podem colocar a arte aqui para mim, por favor. Glória a Deus. Então hoje é dia de Santa Ceia, amém? Glória a Deus. E hoje nós vamos falar sobre algo muito importante que você precisa aprender nessa manhã e que vai fazer uma diferença enorme na sua vida se você aprender isso hoje. Por isso eu peço que em nome de Jesus, se você estiver com soninho, fica de pé, bebe água, mas não deixe de prestar atenção no que o Senhor tem para você nessa manhã. Amém? Então nós vamos falar hoje sobre discernir o pão, né? No dia da Santa Ceia. A Bíblia nos mostra que lá na igreja primitiva, né? Principalmente na igreja de Atos, na época de Atos, era muito difícil a gente ver o povo doente, enfermo, com alguma doença. Naquela época o povo era um povo saudável, era um povo que provava da saúde divina de Deus, né? E aí, com o passar do tempo, isso foi se diminuindo, né? E é que nós vamos falar nessa manhã. Então, nós vamos... Por que na igreja primitiva não tinha muitos doentes, muitos enfermos? E hoje, nós vemos dentro da igreja muitas pessoas com uma enfermidade, com algum problema de saúde. Né? O porquê que isso acontece? Porque não deveria existir isso entre nós. Lá em Tiago, você que está com a sua Bíblia aí, abre lá em Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, no versículo 14. A Bíblia diz assim: entre vocês, há alguém que está doente? É uma pergunta. Entre vocês, há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unja com óleo, em nome do Senhor. O que aqui está dizendo? Está perguntando, há doente entre nós? Há alguém doente aqui, nessa manhã? Ele está perguntando. E o porquê que ele pergunta? Porque não deveria ter. Quando um professor... Quem é professor aqui? Professora? Professor, professora. Quando você explica uma matéria, você ensina tudo para os alunos, né? Você fala assim, tem alguém com dúvida? Por que você faz essa pergunta? Porque não deveria ter, se eu acabei de explicar e ensinar tudo direitinho. Não é para ter dúvida. Então, essa pergunta que está fazendo aqui na Bíblia, se faz porque não deveria existir. Né? Então, não deveria existir. Mas por que existe? Porque muitas das vezes eu e você fica doente, fica enfermo. Né? A gente deveria se fazer essa pergunta. Mas Paulo nos ensina que há somente um motivo, por um único motivo, que as pessoas são impedidas de serem curadas, de serem saradas das feridas delas. E é isso que nós vamos falar um pouquinho nessa manhã. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo 27. 1 Coríntios 11, a partir do versículo 27. Diz assim: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, repete comigo, indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir, repete comigo, discernir, o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e há vários já dormiram. Então aqui, Paulo está nos ensinando por que há irmãos doentes entre nós ainda. Por quê? Porque naquela época da igreja de Coríntios, eles comiam e bebiam como se fosse um evento natural. Então, muitas das vezes, a gente vem para a igreja no dia da ceia, geralmente a gente vem mais arrumadinho, não falta ninguém no culto, né? Faz todo aquele ritual, mas muitas das vezes você se acostuma com isso. E trata a Santa Ceia de qualquer forma. Né? E aqui ele está ensinando que nós não devemos comer e beber do cálice, do pão, de qualquer maneira.
sem saber discernir o corpo de Cristo. E é por esta razão que muitas das vezes se encontra muita enfermidade entre nós. Por não saber discernir o pão. Esse é o nosso tema. Por não saber discernir o pão, o sangue de Cristo. Então, eu quero te ensinar essa manhã a ter a atitude correta diante da Santa Ceia. Quem quer aprender aqui comigo? Amém? Então é o seguinte, quando Paulo fala de não ser digno de tomar, né? De uma pessoa não ser digna de participar de uma Santa Ceia, não significa que você não é digno de participar desse momento. Por quê? Cristo morreu na cruz por mim e por você, amém? E você é digno disso? Não. Ele morreu por nós não sermos dignos disso mesmo, né? Nós somos indignos de todo aquele sacrifício, de todo aquele sofrimento que o Senhor passou naquela cruz. Então ele morreu na cruz, foi crucificado, sofreu sabendo que eu e você não merecia, que nós éramos indignos. Então, quando o Senhor fala para nós não tomarmos a Santa Ceia indignamente, não é para você olhar para ela e falar assim, realmente eu não sou digno disso. Digno nós não somos mesmo. Olha, nós podemos saber que nós somos muito amados. Quem é amado aqui do Senhor? Nós somos muito amados. Você e eu somos muito preciosos para o Senhor. Mas nós nunca poderemos dizer que nós somos dignos. Porque nós não somos. Nós não merecíamos o que o Senhor fez por nós. Amém? A gente merecia ter sofrido naquela cruz. A gente deveria ter morrido. Mas Ele escolheu morrer no nosso lugar. Amém? Glória a Deus. Então, nós precisamos entender, queridos, que não podemos participar da Santa Ceia de qualquer forma. De forma indigna. Mas indigna é eu ser digno de tomar? Não. Porque digno nós não somos mesmo. Mas o Senhor quer nos ensinar a saber o que nós estamos fazendo no momento da ceia. A discernir aquilo, a não participar de qualquer forma. Amém? Então, nós devemos parar de tomar a Santa Ceia de forma errada. Nós temos que começar a tomar a ceia sabendo o que nós estamos fazendo, né? Por quê? Muitas das vezes, a igreja tem trazido condenação para a vida dos irmãos. Né? Eu fui dessa igreja, então eu posso falar desse tipo de igreja. Quando chegava no dia de Santa Ceia, o pastor falava, fecha os olhos. Agora pensa aí, se autoexamine, se autoavalia-se aí onde você está. Né? Se você pecou, não participe da ceia. Quem já ouviu isso? Isso acontece muito, gente. Né? E eu lembro que logo quando eu me batizei, eu estava na igreja sentado assim e era dia de ceia. E aí eu estava lá para participar da ceia e eu tinha pecado. Eu tentei lembrar qual era o meu pecado para contar para os irmãos, mas eu não lembro. O Senhor fez eu esquecer. Mas eu lembro que eu tinha feito alguma coisa e aí começou a passar a ceia, né? Quando chegou na minha vez, eu fiz, não, obrigado. E aí eu fechei o olho. Mas eu chorei. E eu chorei. Eu chorei tanto porque eu queria participar. Mas eu não podia, porque eu tinha pecado. E ali acabou comigo, eu fiquei arrasado. Mas nisso, a minha mãe estava na igreja e ela veio, percebeu aquilo, né? E ela veio até mim e falou, filho, por que você não vai participar da ceia? E eu, é porque eu pequei, né? Aquele drama todo, chorei, eu não posso, eu não sou digno de participar. Ela falou, olha bem para mim, presta bem atenção. Digno nós nunca seremos. Mas o Senhor morreu naquela cruz. Ele sofreu no seu lugar, para que hoje você pudesse participar desse momento de vida. Para que você pudesse participar do corpo que te traz cura, que te traz força. Para que você pudesse participar do sangue que te limpa, que te lava e te purifica de todo o pecado que você cometeu. E aquilo ela foi ministrando na minha vida, e depois daquele dia, eu nunca mais deixei de participar de uma Santa Ceia. Porque se nós pecamos, né? Aliás, alguém aqui pode dizer que não tem pecado? Alguém pode me dizer aqui? Não, eu não tenho pecado. Todos nós temos pecado. E o Senhor sabe disso. Mas nós precisamos entender que a Santa Ceia, que o pão, que o cálice, ele tem poder, ele tem uma intenção na nossa vida. E é por isso que o Senhor nos manda participarmos em memória dele. Amém, queridos?
Glória a Deus. Abre aí sua Bíblia em 1 Coríntios 11, agora no versículo 24. No versículo 24 agora. Diz assim: e tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Ou seja, toda vez que nós participamos da Santa Ceia, como nós vamos fazer hoje, nós fazemos em memória do Senhor. Mas o que acontece? Nós aprendemos, muitas das vezes, a fazer em memória de nós mesmos. Então a gente fecha o olho e começa a se autoavaliar e examinar, que nós aprendemos, né? Isso. E aí começa: poxa, essa semana eu briguei com a minha esposa. Rapaz, essa semana eu fiquei bravo no trânsito e xinguei o rapaz. E aí você começa a se autoavaliar, a fazer aquele momento que era em memória de Cristo, fazer um momento em memória de você mesmo. Está errado, querido. Não é assim que é para ser. Esse momento é momento de fazermos em memória de Cristo, pelo que Ele passou na cruz. Quando nós participamos do corpo de Cristo, que nós partimos o pão, que nós mastigamos, é em memória do que o Senhor passou na cruz. Quando você tritura um pão, você tem que lembrar que o Senhor foi triturado naquela cruz no seu lugar. Ele foi partido, ele foi machucado por causa de você. É em memória dele que você tem que fazer, não é em memória de você. Então é momento de nós pararmos, de participarmos da ceia de qualquer forma. Amém, irmãos? Por quê? Porque há cura no pão. Há cura quando você participa do pão de Cristo. Você está com alguma doença? Você está com algum problema? Muitas das vezes você está me ouvindo e fala assim: mas eu não tenho doença nenhuma, eu estou super bem. Mas existem doenças na alma, a sua mente, uma ansiedade incontrolável, sua mente não para, não deixa você dormir. Por que você não se dispõe dessa cura que o Senhor tem para você? Hoje é o dia de você participar do pão. E participar do pão é você saber que Ele tem cura para a tua vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, quando Deus criou o homem, não havia doença entre os homens. Só que com a entrada do pecado, entrou a doença. Amém? Só que o Senhor, a palavra de Deus diz que Ele se fez maldição em nosso lugar. Então, aquela maldição que era para vir sobre nós, veio sobre Cristo. Então, quando nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós não estamos mais debaixo dessa maldição. Nós fomos libertos dela. Então, nós podemos provar da cura do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. O Senhor não te criou para ter enfermidade. O Senhor não te criou para você viver com dores e com doenças. Ele te fez são. Ele te fez perfeito. E Ele levou sobre si todas as enfermidades para que você hoje fosse sarado e curado. Amém? Glória a Deus. E agora você está aqui. Volta lá na imagem, por favor. Hoje o tema é discernindo o pão. Aí você fala: o que o Renan está fazendo nessa foto com 2 negócios na mão? Quem fez essa pergunta aqui? O que é? Discernindo o pão é tal Renan, com 2 folhas na mão. Na verdade, isso daqui, irmãos, é o exame da minha coluna. E eu quero contar o testemunho para vocês hoje. Em nome de Jesus. Quem quer ouvir o meu testemunho? Foi algo que aconteceu aqui. Muitos irmãos que estão aqui sabem o que eu passei. Vivenciaram o que eu passei. E eu quero contar para vocês que eu aprendi a discernir o pão. E o pão me trouxe cura. E hoje eu posso aqui glorificar o Senhor com isso, amém? Então, o que acontece para vocês entenderem? Eu, desde pequenininho, eu era considerado de estatura média, normal, diante dos meus amigos da mesma idade. Quando eu fui para a adolescência, eu cresci muito rápido. Então, dos meus primos eu era o menorzinho, da turma eu era mediano, normal, né? Nada, nem baixo nem alto, normal. Só que na adolescência eu cresci muito rápido. Do nada, eu espichei. Fui para não é peso, é altura. Eu fui para 1,88, assim, do nada. Eu, na adolescência, já tinha esse tamanhão. E o pessoal falou: nossa, o que aconteceu? O menino espichou, né? Vocês conhecem o termo espichar? Cresceu, esticou. E aí, a minha coluna ela não se formou muito bem, não ficou... como é que eu vou explicar para vocês?
ela não se formou bem, né? Uma coluna sólida, ela ficou meio fraquinha. Só que eu não sabia disso. Eu sempre pratiquei esportes, sempre fiz exercícios normais e não tinha nada. Inclusive, na época de escola, eu tinha duas coisas que me deixavam com raiva. Iraivos, mas não pequenos, eu ficava com raiva. Uma é que eu entrei na primeira série com 5 anos, então eu era o mais novinho da galera. Mas, na adolescência, eu passei a ser o mais novinho da turma e o último da fila. Então, se tinha um negócio que eu não gostava, era de formar fila por ordem de tamanho, que eu era sempre o último. E, outra coisa que eu não gostava, quando tinha campeonato de escola, eu queria jogar futebol, como todo menino, e os meus professores nunca deixavam eu passar na seletiva de futebol, porque eles queriam que eu fosse para o vôlei ou para o basquete. Então, eu passei a época de escola jogando vôlei e basquete sempre, né, por conta do tamanho. Quando eu fiz 23, 24 anos, eu já conhecia a Dani. Eu fazia bastante exercício, eu nadava de manhã, nadava às 6 horas da manhã, todo dia. Eu era magrinho, viu, gente? Embora não dê para acreditar. Nadava todo dia às 6 da manhã, ia trabalhar, à noite ia para a academia fazer musculação. Era bem focado, né? Enganei a Dani, aí casou. E aí, fazendo musculação, travou minha coluna, com 24 anos. Eu fui no médico, ele pediu ressonância. Quando fez a ressonância, ele falou assim, olha, você tem 2 hérnias de disco, uma na L4 e uma na L5. Você tem uma coluna de um senhor de 80 anos. Agora pense, irmãos, eu com 23, 24 anos ouvindo isso. Não tinha nem casado. Ele falou, você não pode pegar um papel no chão, porque a sua coluna ela é muito fraca. E ali eu ouvi, nós oramos, e eu comecei a me tratar, passar nos médicos, tomar as medicações, e com o tempo aquilo passou. E quando aquilo passou, o que aconteceu? Eu esqueci que eu tinha um problema na coluna. E o que eu fui fazer? Para ficar magrinho, já estava casado, queria estar trincado, fui fazer crossfit. Foi a época que surgiu o crossfit. Eu queria ser crossfiteiro. E aí fui e ainda falei lá, olha, eu tenho um negócio na coluna aqui, mas eu estou bem. E aí vai peso e pulo e salto e dá cambalhota. Né? Quem já fez crossfit aqui sabe o que eu estou falando, né? É pesadíssimo. E era bem na época que a gente estava mudando para cá, para Curitiba, para iniciar esse trabalho com a igreja. O que aconteceu? Travei a coluna de novo. Fala se não dá vontade de bater no menino desse. Né? Sabe, tem problema e está lá. Mas realmente, irmãos, eu ficava tão bem que eu esqueci. Estava tudo bem. Travei e vim para cá. Os irmãos vieram de São Paulo de avião para fazer minha mudança e eu lá deitado no chão, morto. Né? Coisa mais horrorosa. E aí eu já sabia que eu tinha esse problema da coluna, tomei remédio, medicação. O pastor Bruno me indicou um quiropraxia. Quando eu mostrei meu exame, ele falou assim, eu não posso nem tocar em você. Mas cobrou a consulta, viu, irmãos? Eu falei, amém, tá bom, obrigado por me avisar. E aí, amém, me cuidei, fui fazer natação, sabia todo o procedimento. Porque eu tinha hérnia de disco. Fiquei bem, fiquei muito bem. Até que o Renanzinho esqueceu de novo que ele tinha um problema na coluna. E o que ele foi fazer? Eu preciso emagrecer. Olha a minha esposa magrinha, eu assim, não dá. Fui fazer academia, irmãos. O que aconteceu com o Renan? Travou de novo. Mas dessa vez foi bem pior. Dessa vez a minha coluna travou e eu não conseguia me mexer. Eu travei na academia, tive que ir carregado para casa. E eu ia para o banheiro para tentar tomar banho e eu chorava. Eu chorava muito, eu gritava de dor. Eu via a Dani desesperada tentando me ajudar e não tinha como me ajudar. Eu não podia. Se eu sentasse, doía. Se eu ficasse em pé, doía. Se eu andasse, doía. Se eu deitasse, doía. Não tinha o que fazer. E eu sofri muito, irmãos. Eu sofri demais. E o que aconteceu? Eu perdi o movimento do meu pé direito. Quem lembra que eu andava parecendo um pato aqui na igreja? A coisa mais horrorosa. Eu perdi o movimento do pé, o pé caiu. Então, quando eu deitava com o pé para baixo, eu levantava os dois, só subia o esquerdo, o direito ficava deitado. E ali, desesperado, falei, Senhor, eu nunca mais vou andar, eu nunca mais vou ver meu pé se mexer de novo. E eu chorava. E eu chorava muito, irmãos. E eu trabalhava em farmácia nessa época. E eu tomei todos os medicamentos que você imaginar.
Anti-inflamatório, corticoide, antibiótico, morfina, tarja preta, tudo eu tomei. O corticoide, que dizem que só pode tomar 3 no ano, porque ele é muito forte, eu tomei 3 em um mês. E no outro mês mais 2, e no outro mês mais 2. Foi algo horroroso. E o que aconteceu? Essa medicação não resolvia a minha dor, começou a me inchar ainda mais, e meu rosto empipocou inteiro. Fiquei horrível. O pastor Bruno me mandou uma mensagem e disse assim: Renan, eu preciso que você grave um vídeo para chamar o pessoal para vir para a igreja. Eu falei, gente, eu vou ligar para ele. Fiz chamada de vídeo. Quando ele veio, ele falou assim: o que é isso? O que aconteceu com o seu rosto? Eu estava deformado, irmãos. Eu tentei achar a foto para vocês verem, mas eu só achei uma que eu já estava melhorzinho. Não dá nem para vocês enxergar. Foi a Thaís que tirou essa foto, lembra, Thaís? E a Thaís quis me usar de modelo de cabelo. Eu falei, Thaís, você pirou, né? Eu estava horrível. Ela falou assim, não, mas eu dou um jeitinho lá. Mas eu estava todo empipocado, tudo. Estava a coisa mais horrorosa, por conta dos medicamentos. E o que tudo isso me levava a pensar? Não tem mais jeito. E aí eu fui no neurocirurgião, ele fez um exame chamado eletroneuromiografia. Já ouviram falar desse exame? É um exame horrível, de dor. Ele espeta, ele fura a sua perna inteira e dá choque em todas as partes, para ver aonde está o problema. E ele falou assim, olha, o seu caso é muito sério. 98% dos casos não volta mais o pé. Ou seja, eu novo, já sabendo que talvez nunca mais meu pé ia se mexer. Você imagina como que eu não fiquei, irmãos? Foi horrível. E eu não conseguia fazer nada, porque eu não conseguia ficar 1 minuto em pé. Se eu ficasse 1 minuto em pé, já começava a adormecer, queimar tudo, e eu tinha que sentar, daqui a pouco sentava, doía, eu tinha que ficar deitado, e era assim. E eu lembro que nessa época, eu saía do serviço e vinha direto aqui para a igreja. E eu deixava tudo apagado aqui, e eu começava a orar ao Senhor, Senhor, me cura. Deus, há tanta coisa ainda para o Senhor fazer através da minha vida. Eu não posso ficar desse jeito. Eu deitava aqui, irmãos, ó. Eu deitava aqui, sozinha, com a luz apagada. E ali eu falava, Senhor, me cura. Eu não posso viver dessa forma. Me cura, Jesus. O Senhor tem a cura que eu preciso. Tudo que eu preciso eu encontro no Senhor. E aqui eu chorava todos os dias aqui, ó. Orando, não conseguia ficar de joelho. Então eu tinha que deitar, de lado, assim. E aqui eu clamava ao Senhor e orava ao Senhor todos os dias. E o Senhor nunca me abandonou, queridos. O Senhor nunca me deixou sozinho. O Senhor sabe o que Ele fez? Ele levantou amigos e pessoas para me ajudar. Abra sua Bíblia lá em Lucas 5. Lucas capítulo 5. Eu já vou terminar, tá? Fique em paz. Lucas capítulo 5, versículo 18. Aqui diz assim: vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca, e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e baixaram a sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente a Jesus. Ou seja, nessa época, o Senhor levantou pessoas, amigos, para me ajudar. Eu coloquei, tem até umas fotinhos aí, né? Por quê? Porque eu precisava de ajuda o tempo todo. Eu só ficava de cadeira de roda. E aí o pessoal falava, vamos passear com a gente, vamos passear. Eu falava, não vou, gente, não vou, não aguento ficar em pé, não aguento andar, não aguento sentar, não aguento fazer nada. Eu falava, não, vamos que a gente leva. E aí eles me levavam na cadeira de roda. Alguns shoppings tinham a... Olha lá, ó. Vocês estão conseguindo enxergar daí alguma coisa? Esse aqui é os amigos que o Senhor me deu, ó. Conhece esse aqui? Ali, ó. E esse aqui, conhece? Tá lá atrás. E esse aqui, tá vendo? De cadeira de roda, dá para ver? Isso aqui é um volante da cadeirinha de roda automática. Mas tem outras. Mostra aí, Murilo. Conhece esses daqui? Tá ali, ó, sentadinho ali, ó. E os irmãos que caminham junto com a gente. Pastor Bruno. E nessa época, todos eles me ajudaram de uma forma. Muitas das vezes o Michael me levou no médico, o João comprou remédio para mim, o Murilo ia ficar comigo porque eu me sentia muito sozinho, o Lucas e o Darcy sempre me apoiando.
E eu lembro que a gente foi num shopping. Como que é o nome daquele shopping grandão lá? O Jockey. Já foram no Jockey? Eu fui lá porque eles insistiram muito. Eu falei, vai ter a cadeirinha automática, fechou, vamos lá, né? Só que não tinha, irmãos. E eles ficavam revezando o passeio inteiro, um pouquinho de cada um me levando. Olha o Mateus, que ministrou aqui. Magrinho, pensa ele me carregando, gente. Coitado, eu ficava assim, Jesus, que situação, né? E eles ali comigo, não me deixando abater, não me deixando parar, né? E revezava. Meia hora de cada um me levando para passear. Então, essa palavra diz que aquele homem foi descido pela maca e era um paralítico. E aqueles amigos, aqueles homens, deixaram eles bem em frente a Jesus. Eu quero te dizer que você precisa de um amigo desse na tua vida, amém? Inclusive, de quarta-feira, na Big Cell, nós estamos falando sobre a unidade, sobre relacionamentos, e nós vamos falar sobre a amizade na próxima quarta-feira. Eu convido você a estar conosco, menos os jovens, que vocês já têm de sábado. Amém? O Senhor precisa, você precisa entender que você precisa desses amigos, desses relacionamentos que vão te levar para a frente de Jesus. A Bíblia diz que ele desceu na frente de Jesus com a maca assim, ó, e ele foi curado. Amém, queridos? Quem quer ter amigos assim? Então você está no lugar certo. Amém? E eu lembro que nessa época a gente teve uma reunião de líderes e eu cheguei lá igual um pato mancando. E eu tropeçava no próprio pé, eu caía o tempo inteiro, porque não mexia nada. Eu não sentia nada do joelho para baixo. Era morto. Podia chutar, bater, não sentia nada. Então eu andava e não sentia. Eu esbarrava em todo mundo, tropeçava no próprio pé e caía. E eu fui nessa reunião e tropecei, caí em cima do meu irmão lá. E aí, nessa reunião, eles tinham preparado o pão e o cálice para mim e para a Dani. E foi aqui que tudo fez sentido para mim sobre o nosso tema. E naquela reunião, o pastor deu o pão para mim, o pão para a Dani. Deu o cálice para mim e o cálice para a Dani. E ele falou, esse pão tem cura que você precisa, Renan. E conforme eu ia comendo aquele pão, eles oravam. Eles intercediam por mim. Eles colocavam a mão no meu pé, na minha perna. E a minha perna começou a queimar, irmãos. Queimava, pegava fogo. Pela primeira vez eu estava sentindo a minha perna de novo. E foi um momento poderoso entre nós naquela reunião. E eu pude entender, eu pude discernir o que é participar do corpo e do sangue de Cristo. E é isso que eu preciso que vocês entendam nessa manhã. Não dá para participar desse momento de qualquer forma. Aprendam a discernir. Aprendam a como participar desse momento, em nome de Jesus, porque você vai sair daqui curado pelo Senhor. Você vai sair daqui transformado pelo Senhor. Amém, queridos? E só para você entender, há duas visões entre os cristãos em relação à ceia. Uns pensam que é a transubstanciação. Já ouviram falar essa palavra? Que aquele pão e aquele suco realmente se transforma no corpo, um pedaço da carne de Jesus e no sangue de Jesus, né? Já outros pensam que não, é só algo simbólico e nós não devemos esperar nada disso. Mas nós cremos que esse daí também já é muito para o outro lado. Então nós sabemos que aquele corpo, aquele pedaço de pão e aquele suco de uva que nós participamos é algo simbólico, amém, queridos? Por que algo simbólico? Quando Jesus fala sobre a ceia e fala para os discípulos, olha, esse é o meu corpo, e mostra o pão, Jesus estava presente com eles. Jesus não arrancou um pedacinho da coxa e falou assim, essa é a minha carne. Não, ele falou, é um pão, é um símbolo, né? Mas nós cremos que se nós comermos desse pão e bebermos desse cálice, discernindo para que serve e tendo fé, o milagre pode acontecer. Amém, queridos? Fica de pé aí no seu lugar, onde você está. Se você souber discernir esse momento aqui hoje, de comer o pão e beber do cálice, você vai provar da cura do Senhor no teu corpo, na tua alma, no teu emocional. Você vai receber força do Senhor. Se você souber discernir o cálice, você vai ser lavado de todo pecado, de toda imundícia. Você vai ser purificado pelo sangue de Cristo, lavado,
remido pelo sangue do Senhor. Mas você precisa participar desse momento sabendo, discernindo isso. Amém, queridos? Todos aqui sabem agora discernir o pão e o cálice. Em nome de Jesus. E quando eu descobri isso, meu pé ele foi voltando. E eu fui no médico de novo. E ele falou assim, olha, o seu exame é muito antigo, eu preciso de uma nova ressonância. Eu falei, ok, fiz a nova ressonância e voltei. Aquele médico, ele olhava para o meu exame e olhava para mim. Olhava para o meu exame e olhava para mim. E ele falou assim, é inacreditável. Nesse exame, você tem 3 hérnias de disco. Essas mesmas hérnias aqui, esses mesmos discos, eles não têm mais nada nesse outro. Eles voltaram para o lugar e estão cicatrizados. E ele falava, é inacreditável. Só que ele falou, por você ser teimoso, você desenvolveu uma nova. Eu falei, não tem problema, Jesus cura também. Só que aí nós precisamos operar. E eu falei, olha, doutora, eu não quero operar. Minha avó operou da coluna e ela teve infecção hospitalar e faleceu. E ela era nova, ela tinha 39 anos. O meu avô passou a vida operando a coluna e nunca deu jeito. Eu preciso mesmo operar? Ele falou assim, olha, eu vou te indicar para uma amiga minha, ortopedista cirurgiã, e ela vai te convencer de que você precisa operar. Eu falei, ok. Fui nela. E ela chamou, Renan. Aí eu fui lá na sala. Ela olhou e falou assim, você é o Renan? Eu falei, é. Ela, nossa, eu estava esperando alguém de cadeira de roda sendo arrastado aqui. Eu falei, não, sou eu. Ela, deixa eu te examinar, senta aí. E aperta, e mexe, e faz, e bate, e cutuca. Fiquei 20 minutos nos testes dela. E ela falou assim, é impressionante. Eu olho para o seu exame e eu preciso te operar. Mas eu olho para você e eu não preciso te operar. E eu opero pessoas e não exame. Então eu não posso te operar. Irmãos, eu fiquei tão feliz porque você sabe que o médico ele ganha para fazer cirurgia. Então tudo que eles querem é te operar. E eu ouvi de 2 que não iriam me operar. Porque o Senhor ele curou as hérnias que eu tinha. E essa que eu causei vai voltar para o lugar porque já está voltando. Eu mexo meu pé, eu estou aqui muito mais do que 1 minuto em pé falando com vocês, e eu não conseguia fazer isso. Então, queridos, nessa manhã, aproveite esse momento. Participe do pão, participe do cálice, discernindo bem sobre isso. Porque você vai provar do milagre do Senhor nessa manhã, amém? Glória a Deus. Feche seus olhos.